As 10 pessoas mais odiadas do mundo. A história da humanidade é repleta de figuras que despertam repulsa e ódio. Algumas dessas pessoas marcaram suas eras com ações atrozes, comportamentos egoístas ou ideologias nocivas. Neste relato, vamos explorar as 10 pessoas mais odiadas do mundo, revelando o que as tornou tão detestáveis e o impacto de suas ações. Em primeiro lugar, temos Adolf Hitler. Talvez este nome seja o mais associado ao ódio na história moderna. Como líder da Alemanha nazista, ele foi o arquetipo do totalitarismo e do extremismo. Hitler instigou a Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela morte de milhões, incluindo 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Sua ideologia racista e genocida deixou cicatrizes profundas na humanidade, e a sua figura permanece como símbolo do mal. Seu legado continua a ser estudado como um alerta contra o extremismo e a intolerância, e o impacto de suas ações é sentido até hoje em discussões sobre direitos humanos e racismo. Em segundo lugar, Joseph Stalin, o líder da União Soviética. É outro nome que evoca desprezo. Conhecido por sua brutalidade, Stalin foi o responsável por expurgos e execuções em massa, e a fome forçada durante a coletivização da agricultura, que resultou na morte de milhões. Seu regime de terror e a opressão de dissidentes marcaram um período sombrio na história soviética, e sua imagem é frequentemente associada à tirania e crueldade. As consequências de suas políticas ainda reverberam na Rússia moderna, onde muitos enfrentam os legados da repressão e a falta de liberdade. A história de Stalin serve como um exemplo poderoso dos perigos do poder absoluto. Em terceiro lugar, Osama Bin Laden. O fundador da Al-Qaeda é conhecido por sua responsabilidade nos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Seus atos de terrorismo resultaram na mortes de milhares de inocentes. Bin Laden tornou-se um ícone do extremismo islâmico e é amplamente odiado por suas crenças e ações que promoveram o terror e a divisão. O impacto de suas atividades não se limita ao Ocidente. Ele também influenciou a radicalização em diversas regiões do mundo, perpetuando ciclos de violência e ódio. Sua figura ainda é usado como símbolo de como o fanatismo pode destruir vidas e comunidades. Em quarto lugar, Pol Pot, líder do Khmer Vermelho no Camboja, implementou um regime que resultou na morte de cerca de 1,7 milhões de pessoas entre 1975 e 1979. Seu governo buscou uma sociedade agrária utópica, mas suas políticas brutais, que incluíam execuções em massa e trabalho forçado, levaram à devastação do país. Pol Pot é lembrado como um dos ditadores mais cruéis da história. Mesmo após a queda do seu regime, o Camboja luta para superar os traumas dessa era, e muitos dos sobreviventes ainda carregam as cicatrizes físicas e emocionais das atrocidades. O seu legado destaca os perigos de ideais extremistas, que ignoram a dignidade humana. Em quinto lugar, Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, governou com mão de ferro e é conhecido por sua brutalidade. Seu regime foi marcado por perseguições políticas, genocídio contra os curdos e a invasão do Kuwait, que desencadeou a Guerra do Golfo. As atrocidades cometidas sob seu governo, incluindo tortura e execuções, fazem dele uma figura amplamente odiada na história contemporânea. A invasão do Iraque em 2003, com o objetivo de depor Hussein, também gerou consequências profundas, resultando em anos de instabilidade e violência no país. Sua história é um lembrete de como a opressão pode levar a ciclos de vingança e conflitos. Em sétimo lugar, Kim Jong-un. O atual líder da Coreia do Norte é conhecido por seu regime opressivo e violento. As violações dos direitos humanos, incluindo execuções públicas e campos de trabalho forçado, são bem documentadas. Sua política de isolamento e agressões nucleares criaram um clima de medo e desespero, tornando-o uma figura amplamente detestada, tanto no seu país quanto internacionalmente. O culto à sua personalidade é alimentado pela propaganda, distorcendo a realidade para a população, tornando mais difícil a busca por liberdade e justiça. Kim Jong-un é um exemplo contemporâneo de como o poder pode ser exercido de forma brutal. Em oitavo lugar, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, é um dos assassinos em séries mais infames da história. Nos anos 80 e 90, ele sequestrou, estuprou e assassinou 17 homens e meninos, muitas vezes praticando canibalismo. Sua atrocidade chocou o mundo e por isso ele é lembrado com repulsa e ódio, representando o lado mais sombrio da natureza humana. O caso Dahmer também levantou questões sobre a saúde mental e a responsabilidade pessoal, além da falência dos sistemas de justiça criminal que permitiram que ele continuasse a matar por tanto tempo. Sua história é um lembrete horrível do que pode acontecer quando o mal não é detido. Em nono lugar, Aileen Wuornos, uma das poucas mulheres
vezes condenada à morte nos Estados Unidos. É conhecida por ter assassinado 7 homens entre 1989 e 1990. Embora alguns vejam sua história como uma reflexão sobre abuso e trauma, muitos a consideram uma figura odiosa por seus crimes violentos. Sua vida e crimes provocaram debates sobre justiça e misoginia, mas sua notoriedade a torna uma figura amplamente desprezada. O caso de Wuornos também expõe as falhas da sociedade em proteger as mulheres vulneráveis e as complexidades do sistema judicial, que muitas das vezes é punitivo em vez de redentor. Sua história desafia a sociedade a olhar para as circunstâncias que levam ao crime. E em 10º lugar, Harvey Weinstein, produtor de cinema americano, se tornou um símbolo do abuso do poder na indústria do entretenimento. As acusações de múltiplas mulheres contra ele por assédio e agressão sexual levaram ao movimento Me Too, que destacou a prevalência do abuso sexual. Sua repulsa é amplificada pela traição de sua posição e poder. Ele é frequentemente visto como um representante da cultura de silêncio em torno do assédio. O caso de Weinstein não apenas expôs os abusos cometidos, mas também incentivou outras vítimas a se manifestarem, gerando um diálogo importante sobre o consentimento e direito das mulheres. A condenação de Weinstein em 2020 foi um marco significativo, mas também um lembrete de que as lutas contra o abuso e a desigualdade ainda são muito necessárias. As 10 pessoas mencionadas neste relato representam os extremos do comportamento humano, onde poder e a crueldade se entrelaçam. Seus legados marcados por dor e sofrimento nos forçam a refletir sobre a fragilidade da moralidade e a importância da vigilância contra a opressão.